Daninha tá aqui, vamos lá, aguardar ela chegar. Oi, tá me ouvindo bem agora? Oi, Agora foi. oi, Aqui Van. tá super. Aqui eles disseram que Boa estão me noite, amor. ouvindo. Tá um Boa picote. noite. Tô te ouvindo agora, amor. Vamos rezar pra tudo dar certo. Seja super bem-vinda aqui no Projeto Vida. Eu ia falar Espaço Vida, Fê, não me mata. Acho que minha cabeça deu assim. No Projeto Vida, muito, muito bom te receber, uma delícia você ter aceito esse convite. Eu estava falando para o pessoal que você tem muitas histórias aí para contar para a gente, uma história linda, né? No Histórias de Terapia que eu assisti, me emocionei, né? Então, assim, tudo tem um motivo de ser, né? Com Mas certeza. seja bem-vinda, eu vou me apresentar e aí eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas, né? Para que os nossos telespectadores, os nossos seguidores aqui, porque muitas pessoas nem vão conseguir assistir agora, mas assistem depois, né? E é um assunto super pertinente nesse ambiente que é no ambiente escolar, não é só no escolar, é no familiar também. Então, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Mondim, eu sou participante, né? Eu faço parte do Projeto Vida junto com a Fernanda, que é a idealizadora, e a Nan, que é da área comercial. Então, somos um trio aí que leva também educação socioemocional para as escolas, para os educadores. A gente cuida de quem cuida, que a gente acha é muito importante isso, né, Dani? Porque você vai falar um pouquinho do seu trabalho maravilhoso e a gente sabe o quanto eles são especiais e que precisam desse olhar, né, especial também, esse cuidado super importante. E aí eu trouxe essa pessoa maravilhosa da vida aí que eu conheci nessa vida muito muito doida. Já até mostrei aqui, mas depois você vai falar, né, que nós temos aqui um box super especial também. É Tem o do verdade. bullying, que eu vou pegar ali depois também. E se apresenta. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Van. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Van, Fernanda. Gratidão pelo convite. É sempre assim para você. Sempre será assim para você. Que lindeza. Ai, eu fiquei muito feliz, Van, pelo convite e para a gente conversar de um assunto é, que se tornou uma missão de vida, né? Eu falo que é uma história, eu conto essa história, as pessoas quando escutam sobre bullying, a palavrinha bullying, vem logo a dor, né? E realmente, ela causa dor, né? Só que eu falo que a minha história, a gente vem construindo pelo amor. Eu sou a Dani Rocha, eu trabalho com gestão de equipes docentes, com formação de coach educacional, eu sou a mãe dos gêmeos, do Vitor e da Vitória, trabalho com prevenção e combate ao bullying, né? A Van mostrou a caixinha do coach para professores e tem essa caixinha amorosa aqui que também ela Ah, tem, tá aí. Ah, tá. tá aqui, A minha né? tá lá em cima. Que Maravilhosa. tem que tem essa caixinha que a gente lançou pela editora Matrix, eu fiquei muito feliz. A gente vai encontrando pelo caminho, né, Van? Pessoas como você, parceiros comerciais que acreditam na mesma missão, isso me preenche com muita, muita gratidão. E porque a nossa história, a minha história, a nossa história da nossa família, e com o Fábio, com o Vitor e com a Vitória, foi ligada ao bullying alguns anos atrás, né? Aconteceu com a Vivi. Então, eu, educadora há mais de 20 anos, trabalhando com professores, sendo coordenadora, diretora, trainer, me vi um dia minha filha não querendo ir para a escola. Falei, ué.
né? Vamos. Não, e começou não querendo vir e ficando mais tímida, mais retraída, e a gente com dificuldade de acessá-la, por mais que a gente tenha um diálogo bem aberto em casa, sempre tivemos, até que ela começou a adoecer, 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 adoecer. E ela falou para mim que não queria mais ir para a escola, sabe, podia estudar em casa. E aí eu falei, o que está acontecendo? Vi aí, foi quando ela me contou, né? Para você ter ideia, a gente imagina que isso aconteça assim por muito tempo, né? Vai acontecendo meses até a gente conseguir diagnosticar ou identificar que o bullying está acontecendo na vida do teu filho, do teu aluno. Uma semana. Eu entendi da segunda até no meio da quinta-feira que tinha algo muito ruim acontecendo com a minha filha, Vitória. E aí conversei com meu marido, a gente começa os caminhos tentando acessar, né? Para ver se ela trazia mais. O que acontece com as vítimas de bullying? Elas tendem a não contar. Né? Mesmo para as pessoas que elas confiam, né? Ou elas contam depois que elas já estão sofrendo há algum tempo. E ela não contou, e aí eu fiquei de olho, eu fiquei muito atenta, em alerta por alguns comportamentos dela, né? E aí foi que um dia eu vi que ela estava muito, muito doente, com sintomas físicos, então ela tinha vômitos, dores de cabeça, tudo que podia antes de ir para a escola. Chegava na escola, tinha tudo isso, levava para o hospital, passava tudo, né? Então a gente viu uns 3, 4 episódios assim, e aí fui conversar com a escola, e fui conversar com ela, até que ela se abriu. E foi tão profundo e tão intenso o que aconteceu com ela que tivemos que mudá-la de escola, tivemos que fazer um tratamento intensivo com psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo. Foi uma mudança muito profunda na nossa família. Eu, mãe, o Fábio, o pai, os tios, tias, avós, a gente teve que ter um olhar muito atento aos comportamentos que a Vitória estava tendo, né? E ele acontece assim, Van. A gente acha que, nossa, parece meu... Sabe que eu escutava muito, Van? Quando eu comecei, depois que a Vitória passou por isso, e hoje ela é uma linda moça de 17 anos, linda, maravilhosa, muito forte. Eu digo que ela é a pessoa mais corajosa daquela casa, por isso que ela se chama Vitória, que ela tem. E eu pedi autorização para ela, Van, quando eu falei para ela, eu prometi para ela primeiro, né, quando ela estava ali no olho do furacão, que ela não estaria sozinha, que aquilo iria passar e que a história dela iria ajudar outras crianças, né? E aquilo passou, ela melhorou, o bullying deixa marcas, né? A gente vai aparando, fazendo uma casquinha até que a gente consegue com que ela fique firme. E aí eu pedi autorização para ela, tempos depois, se eu poderia contar a história dela para o mundo. E a história dela, ela falou que sim. A Vitória hoje é muito atuante, ela vai comigo em palestras, ela dá o depoimento dela. E a história dela virou um livro, virou uma formação, virou tanta coisa, virou caixinha, virou... Tem coisas vindo ainda para o ano que vem. Então, assim, é uma missão que outras famílias e outras escolas não passem, porque se a gente agir rápido e conseguir identificar, a gente consegue ajudar muito essas crianças, esses adolescentes que estão sofrendo esse bullying. Tem bullying em todas as escolas? Tem, em menor ou maior número tem. Tem no Brasil, tem no Japão, tem nos Estados Unidos, tem em qualquer lugar. O que acontece é que existem algumas escolas que têm projetos como o seu, de educação emocional, que isso minimiza drasticamente situações de bullying. Existem escolas que... existem projetos contra o bullying, especificamente. Então, quando a gente trabalha a inteligência emocional, a educação emocional, a reflexão para os nossos alunos, a empatia, a comunicação empática, não violenta, vai diminuir. Ou se começa a acontecer, pela minha prática, os professores dizem que, Dani, quando começa a acontecer, um já fala assim, vem ali aquele espectador do bullying e fala, corta, né?
Então, assim, hoje a minha missão, uma das minhas grandes missões no mundo é trazer informação, conhecimento para esses professores. Não deixá-los refém de informação. Esse é o primeiro passo, né? Para a gente prevenir o bullying. Ivan. Eu ia perguntar, né? Por que que você faz o que você faz? Você já respondeu, né? Iniciou com a Vitória, que é uma menina linda mesmo. Depois a Dani vai contar mais um pouquinho sobre a história que ela participou, porque ela contou a história para o mundo, né, Dani? Tem mais Foi, de 1 milhão de visualizações que você me contou, né? E assim, é foi, muito importante quando a gente transforma essa dor, né? Porque vocês sim, transformaram a dor, que vocês chegaram lá no fundo do poço, né? Uma situação surreal, assim, e vocês juntos, porque quando você tem a família por trás, até a própria escola, né, Dani, que acaba sendo esse suporte também, mesmo porque para identificar uma situação de bullying, eu acredito que não seja fácil mesmo, é uma investigação não. profunda, né? Porque primeiro a criança não quer falar, né? E quantos anos Uhum. a Vitória tinha quando Eu tudo tinha por volta começou? de 9 anos. Então, ela, Então, assim, né, já tem aquela introspecção de não querer sim, contar, de acreditar que vai ficar tudo bem, que pode ser, sim, né, e de se sentir pertencente, às vezes até se sujeita a receber aquelas críticas para se sentir pertencente ao grupo, e na verdade não, né? Você vai sim. se afastando, o grupo vai se afastando de você, né? E quando deu o start desse assunto, né, dessa situação de bullying com vocês, e que vocês identificaram já, vocês já começaram a trabalhar em prol daquilo, né, daquela situação Sim. trazida pela Vitória, né? Sim, aí a gente já começou com um trabalho, ela, né, com um trabalho bem específico, com acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra, nós em família também buscando informações sobre toda a situação. O que acontece? Não tem muito, a gente tem hoje, agora nos últimos anos, né, a gente tem mais literatura, mas há uns 15, 20 anos atrás, tinha pouca literatura sobre bullying específico, bullying, né? A gente tem a pioneira, que é a Cleofante, a Aloma Felizardo, minhas mentoras, elas são as pioneiras nisso aqui no Brasil, de fazer pesquisas acadêmicas, científicas sobre o bullying, né? Então, quando a gente fala, assim, na nossa época e na minha época, bullying, isso não existia, isso é coisa de agora. Sim, Não, isso existiu. A gente tem hoje adultos doentes emocionalmente, porque muitos deles, nos relatos da história de terapia, eles relataram que tem assim, milhares de depoimentos que a gente não dá conta de responder, eles contando como eles são hoje, pessoas adultas, formadas, que não conseguem sair de casa, que sim, tem medo do mundo, que tem muito. medo do outro. Então, assim, sempre existiu, só não tinha um nome, a mídia só não tinha colocado isso tudo no mundo, né? A mídia veio para nos ajudar quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo, ela deu uma atrapalhada também, porque ficou assim, parece que tudo é bullying, Van. E também a Sim, é gente tem muito que saber excesso de disso. informação, né? E aí precisa identificar. Como que a gente identifica quando é bullying ou quando é uma brincadeira né? Porque existem brincadeiras Sim, sem graças, ok, mas existe essa diferença, né, Dani, entre o que é tem, tem. bullying e o que é uma brincadeira, né? Não, então, olha, três coisas para qualquer professor, qualquer pai, qualquer mãe conseguir identificar ou levantar aquele alerta se o que está acontecendo com o teu filho, né, pode ser uma vítima de bullying, ou se ele é um agressor, ou se ele está tendo esse comportamento com o outro. Primeiro, né, o que os grandes pesquisadores hoje no mundo selecionaram em três características. Primeiro, a intencionalidade, não é por acaso, tá? Existe uma intenção. Ele quer sim humilhar, subjugar o outro, porque ele quer poder, tá? Então existe uma intencionalidade, é a primeira característica do bullying, tá? Depois existe uma repetição, o bullying é repetitivo, ou seja, outra pergunta que me falam, tá, Dani, quantas vezes então? 10 vezes, 50 vezes para entender que é bullying? Gente, segundo as pesquisas, a gente considera que depois de três ações, três agressões contra o mesmo aluno, contra a mesma criança, contra o mesmo adolescente, sendo repetitivo, né, mais de 3 vezes, tendo intencionalidade,
acontecendo entre pares, ou seja, acontecendo entre aluno. Uma grande dificuldade, os professores falam, nossa, os professores falavam, nossa, Dani, mas eu sofro bullying dos meus alunos, tem aluno que faz bullying comigo. Pode ter qualquer outro nome, né? É agressão, mas é uma agressão, né? Psicológica, física, enfim. Às vezes material, tem alunos que destroem carro, material, o carro do professor, a gente já chegou. Mas não é bullying. Sim. O bullying acontece entre pares, existe intencionalidade, tá? Repetição mais de 3 vezes. Então, aconteceu 3 vezes, já pode ser considerado bullying. E acontecem numa desigualdade de poder. O que é essa desigualdade de poder? Por exemplo, uma desigualdade de poder em tamanho, em força, em intelectualidade. Então, por exemplo, crianças da educação inclusiva, tá? Uma criança com deficiência intelectual, tá? Um autor de bullying, ele pode ir lá falar, vou mexer com ela, vou mexer com ele, porque essa outra pessoa com deficiência intelectual não vai dar conta de responder para mim e se defender. Então, olha aí, ele busca, entendeu? A intencionalidade, a repetição, é entre pares e ele escolhe a dedo quem ele vai mexer. Então, se ele é o autor do bullying maior, ele vai mexer com os menorzinhos. Se é do mesmo tamanho, ele vai mexer com quem sabe que é mais tímido, que tem uma dificuldade de intelectual, ou é mais gordinho. Então, o que a gente tem? Tem tantos casos que a gente atende daquela criança que está um pouquinho mais acima do peso e ficam brincando sobre o peso daquela criança, ficam mexendo para fazer com que aquela criança corra atrás deles, mas sabe que aquela criança não vai conseguir alcançar pela falta de mobilidade. Crianças com dificuldade, Ivan, dificuldade mesmo, físicas, né? Então, o autor do bullying, ou os autores do bullying, eles escolhem a dedo a sua vítima, né? Então, existe. Então, são essas 3 características básicas, tá? Sempre vai acontecer entre pares, tá? A gente considera bullying quando acontece essa agressão, essa violência sistemática entre pares. Mas quando acontece intencionalidade, quando acontece repetição e desigualdade de poder. Se você ir ver que aconteceu mais de 3 vezes aquela piadinha, aquela brincadeira com o mesmo aluno, eu sofri muito no primeiro colégio. Aí começa, é assim. E é bullying. A gente tem hoje a lei 13185, que hoje, ela diz, a lei é o seguinte, que ela obriga as escolas a capacitarem, a trazerem projetos para prevenção e combate ao bullying. Hoje as escolas, existe essa lei, em vigor, essa lei está em vigor. Então, tem escolas que nem sabem ainda, Vamos. Por isso a importância de você... Não sabe nem como abordar o assunto, né, Dani? Porque é um assunto tão delicado, as pessoas não estão preparadas, né, para lidar com essa situação, né? A Maria Júlia, ela é inclusiva, ela é autista e ela é pedagoga. É uma graça, ela veio aqui, já participou. E ela conta mesmo no livro, ela tem um livro que se chama Abraço. E ela conta que ela sofreu muito essa questão, né? E olha onde ela chegou, né? Se formou, deu conta de se formar, professora inclusiva, trabalha na educação inclusiva. E assim, é muito difícil. Eu acredito que você precisa unir forças, né? Para você continuar, né, Dani? Porque acho que a primeira coisa que vem na cabeça é realmente a desistência, né? Porque você está ali naquele ambiente que está sendo totalmente agressivo com você, e como que você dá conta de continuar ali naquele ambiente que é importante, é necessário, mas que as pessoas não te respeitam, né? É verdade. Tem essa repetição, né? Eu acredito que eu sofri muito bullying quando eu era mais nova, né? E não era de brincadeira, eu sei que não, mas não tinha esse nome, né? As pessoas não reconheciam o nome, né? Não tinha esse nome, né? E tem várias formas de bullying, né? A gente acha assim que o bullying tem muito retrato daquele menino valentão, daquelas meninas populares. Acontece isso, né? O bullying com os meninos acontece às vezes muito mais na parte física, de enfrentamento, né? Das meninas é mais com aquele abuso psicológico, sabe? Com a fofoca, Sim. com a humilhação. Então, existem
Nossa, quem faz mais bullying? Ainda são os meninos. Mas as meninas, pelas as pesquisas, estão quase empatando. Então, assim, não dá pra gente falar, fica, nossa, a menina não faz bullying, como foi no caso da minha filha, né? Que eram meninas que estavam fazendo isso e achavam que aquilo não era. Por quê? Porque, primeiro, que era difícil, a escola teve dificuldade, isso é uma dificuldade da escola, de identificar esses personagens do bullying. Quem é a vítima, quem são os autores, os agressores, os autores, e quem são os espectadores. E cada um deles, a gente tem que ter um olhar muito específico, né? E uma ação também muito imediata. Por exemplo, num cenário, né? Um triste cenário de bullying dentro da escola, onde tem uma vítima, né? Doendo, emocionalmente em frangalhos, não querendo ir para a escola, sofrendo fisicamente, sofrendo emocionalmente. A gente imagina crianças de 9, 15, ou adolescentes de 15 anos falando, cara, eu não quero mais, vou dar fim na minha vida por causa do bullying, eu não quero ir mais para a escola, porque não acredita mais na vida. Imagina o tamanho desse sofrimento. Da A escola dor, né? é terrível. A escola ela tem que ser muito sábia e identificar com muita maestria esses personagens para agir. Por exemplo, ok, encontrei a vítima. Quem é essa vítima? Essa vítima geralmente é aquilo que ela tem dificuldades de falar. Não podemos fechar os olhos, não podemos mesmo fechar os olhos. Não dá mais, não tem essa historinha mais de brincadeira, isso já passou há muito tempo, né? E a vítima, ela vai ter uma dificuldade de falar, de pedir ajuda, é próprio da característica da vítima de bullying, tá? Porque muitas vezes ela tem uma autoestima muitas vezes mais baixa, por quê? Pode ter uma deficiência intelectual, ela pode ter uma característica marcante física, que de repente aquilo deixa ela incomodada, entende? Então ela vai ficar coitadinha. A minha filha, ela era muito tímida, né? Hoje ela conversa mais, mas todos os dias é um trabalhinho, todos os dias é um trabalhinho. Então a gente tem que estar atento. E esse agressor, ele tem uma liderança negativa. E o agressor, o que ele quer, mas por que a gente tem crianças, adolescentes que querem machucar o outro, né? A gente chega na base que a gente sempre fala, né, Van? Família. Os agressores, a gente tem pesquisas, as grandes pesquisas indicam que os autores do bullying vêm de famílias desestruturadas. Está acontecendo algum desequilíbrio dentro daquele lar. Então, ele também está vivendo hostilidade dentro daquele lar. E aí, o que ele faz? Ele vive naquele círculo vicioso. Então, eu sofro, não vai parar em mim. Então, eu jogo no outro, porque eu vou passar para outro. Eu parto pro outro, porque, olha... Eu vou sofrer sozinho, né? Em casa ele não tem poder, olha o desequilíbrio de poder na casa dele. Se a mãe grita, se o pai fala tal coisa, né? Desmerece, humilha, ou ele sofre agressões físicas, ou ele é rodeado até num ambiente, numa situação de vida, né? Ao redor, violenta. Então, ele ali, nessa escalinha, né? Ele é o que tem menos força. Então, ele vai para a escola e fala, deixa eu ver, intencionalmente, eu preciso pôr isso para fora, porque senão ele adoece também. Só que ele também está doente emocionalmente, né? E o espectador, a gente vai falar, nossa, mas quem tá vendo, né? Será que alguém viu alguém fazendo isso com você, Van? Provavelmente, muitos viram. Será que alguém viu fazendo alguma coisa com a Vitória? Muitos viram. Será que eu também tive os meus dias, lá, as minhas situações de, falei, nossa, cara, isso que eu sofri foi, né? Eu tive que dar conta, tal. Alguns viram também. E esses espectadores, né, são esses espectadores que nós temos que trabalhar. Que os grandes métodos de atuação que a gente fala, claro, numa situação de bullying, a gente pega a vítima, acolhe e vai cuidar. Porque se a gente pensar nesse trio, nesse cenário, quem tem mais risco iminente de sofrer mais ou dar cabo à vida, a gente tem casos de suicídio, de homicídio, de tragédias por causa do bullying, é a vítima. Então, primeiro a gente precisa identificar rapidamente e acolher essa vítima, né? Se está na escola, não tenha medo, professora. Chame, olhe, identifique,
A professora consegue perceber muito rápido, a gente sabe quem é que é aquele que faz mais piada e aquele que é mais quietinho, que vai segurar aquilo. Então, e ela vai perceber de notas diminuindo, tá ficando mais calado. Por exemplo, no recreio, eles estão sempre distante ou próximo de algum adulto. Por quê? Para não sofrer bullying. Então, se Entendi. você perceber Mas essas vítimas, diga. não pode terminar, que é o seu raciocínio, que eu vou fazer uma pergunta aqui, uma Tá. curiosidade. Não, então, essas vítimas de bullying, elas vão apresentando alguns comportamentos, algumas características que dá para a professora começar a identificar, ou até o pai que está Identificar. acontecendo. Por exemplo, aparece rasgado, material some, dinheiro que manda dinheiro, manda lanche e volta para casa morrendo de fome, ou sem dinheiro, conta alta na cantina, tudo isso a gente já teve casos que a gente entendeu que, por exemplo, o autor fazia pagar o agressor, a vítima de bullying, comprar coisas na O cantina, lanche da escola. lanche, sorvete, Coca-Cola, o que podia. E a menina falou, mas que conta é essa? Não, foi teu filho que comprou. Aí, conversando um pouco mais com essa criança, eu fui identificar que estava sofrendo. Então, criança que tinha uma nota boa começa a diminuir, aquela aparência triste, ela não consegue mais emitir zero opinião em sala de aula, não quer ir para a escola, começa a inventar ou produzir, né, sintomatizar tudo no seu corpo, doenças, né? Então, essas são as vítimas. Então, a gente consegue entender, peraí, mas não estava assim como que começou agora, né? Você vai perceber que tem uma chavezinha, né? Eles estão sempre sozinhos, a professora passa, estão sempre sozinhos no recreio, são os últimos a fazer trabalho com alguém, não tem aquela dificuldade para De fazer trabalho com alguém. relacionamento, né? Isso, vamos fazer um grupo, não tem grupo nunca. Peraí, professora, alerta. Por que que sempre este aluno, esta aluna não tem grupo para fazer trabalho? Sempre. E geralmente a vítima de bullying, geralmente não, praticamente nunca, tirando a provocadora que tem um TDAH, alguma coisa assim, ela não é revida. Ela não briga, ela não bate, ela não xinga, né, esse outro. Então, por que que ela é excluída? O sentimento de pertencimento é o que a gente busca a vida toda, né? A vida Principalmente inteira. nessa idade, a gente quer pertencer a um grupo. E aí, de repente, eu escuto assim muitas vezes, não, mas ele gosta de fazer trabalho sozinho. Fico pensando assim, cara, a gente vai pra escola, a parte mais legal de ir pra escola, cara, eu gosto de aprender, sempre gostei muito de aprender. Mas é tão bom quando você tá em grupo, né? Olha que a Você gente encontrar seus amigos, né? Fazer bagunça, aí conversar. fazer bagunça, conversar, dar risada. Você quer juntar as cadeiras? Vai fazer em grupo, deixa eu fazer em grupo, deixa eu fazer em grupo. E aí tem aquela pessoa que nunca quer. O que que tem por trás? Pode ser bullying, pode ser outra coisa, mas o que que tem por trás? Não pode deixar rolar assim, né? Deixar rolar assim. Então, esses personagens, a gente precisa ter olho para identificar. Por isso a importância da gente levar informação, né, Van? Mas fala, o que que você queria Exatamente. A Fernanda colocou aqui, pessoas feridas ferem. Uma das coisas mais tristes do bullying é quando a vítima se torna agressora. é E isso mesmo. o que eu fico pensando é assim, eu tinha minhas amigas, né, no caso, né? Eu tinha as pessoas ao meu redor, mas que também eu acredito que existia uma ingenuidade por detrás de tudo aquilo que acontecia muitas vezes, né? Por conta daquela questão do bullying mesmo. E quando a pessoa ela recebe, né? O bullying não é feito com ela, mas ela está ali com a pessoa, com o receptor, né, do bullying. O que ela pode fazer? Qual que é a sugestão? Porque assim, muitas vezes a gente sofre, né? Antes eu sofri, com certeza minhas colegas, minhas amigas sofriam caladas, mas também não tinha esse discernimento de falar, não, ela tá sofrendo bullying, mesmo porque todo mundo achava que aquilo ali era brincadeira e a gente não tinha essa Uhum. palavra, esse conceito do que é o bullying, né? Mas a pessoa que está ali presenciando junto com a pessoa que está recebendo o bullying, o que ela pode fazer? Porque agora as crianças elas defendem umas às outras, né? Eu percebo Sim, nesse contexto escolar que, por exemplo, eu vejo meu filho, às vezes defende os amigos, né? Eles se defendem entre si, eles são mais, assim, habilidosos nessa parte de entender o que está acontecendo de certo e errado, né? Mas quando a pessoa é mais tímida, igual o receptor do bullying, né? O que pode ser feito?
O que ela pode fazer em prol daquele amigo que está recebendo o bullying? O Van, a gente tem desses personagens a vítima, né, o agressor e os espectadores, a galerinha que está ali O olhando em volta espectador. o que está acontecendo, né? Exatamente. E dentro desses espectadores, nós temos os espectadores passivo e o ativo. O passivo, quem é? Aquele cara assim, aquela menininha, aquela coleguinha que vai olhar, mas não vai fazer nada, tá? Por que ela não vai fazer nada, tá? Ela pode até se incomodar com aquilo. Nossa, isso não é legal o que estão fazendo com a Van. Gente, mas ela vai ficar quieta, tá? Por quê? Porque ela simplesmente tem medo de ser a próxima vítima. Ponto. É isso que a gente nas nossas pesquisas, a gente fala, não, eu não fiz nada porque eu fiquei com medo de ser a próxima vítima. Imagina você vendo aquilo tudo acontecendo, eu aqui vendo aquilo tudo acontecendo com a Vanessa, eu falei, meu Deus, que coisa horrível. Eu não quero passar por isso. Se eu me meter, vai que eles fazem isso comigo. Resumão é isso, né? Então eles têm medo de ser a próxima vítima, tá? E aí eles se omitem. E essas vítimas, né? Essas vítimas, muitas vezes, nós já tivemos que atender no consultório, não vítimas de bullying, espectadores do bullying. A dor foi tão grande, Van, deles não conseguirem ajudar o outro, que eles adoeceram emocionalmente e fisicamente. E precisaram de acompanhamento. E o espectador ativo, quem que é? Aquele que vai lá, vamos lá, bota fogo, né? E aplaude, valida o comportamento do agressor. Como que esse espectador ativo, ele valida o comportamento? Com as famosas risadinhas. Simples assim. As famosas risadinhas. Então, o que o autor do bullying, ele quer? Palco, eu digo sempre. Ele quer palco, ele quer poder. É isso que ele está buscando, se sentir poderoso. Então, ele vai lá e pratica essa agressão com aquele que ele sabe que vai dar conta, tá? Ele quer palco. Se a gente começa a trabalhar com os espectadores, como é o caso, por exemplo, tem o método Kiva, que trabalha com os espectadores, e nós também acreditamos nisso, com a nossa formação, que é o quê? Você pega esses espectadores e começa a trazer clareza, informação, atuação e empodera ele. Porque a primeira vez que ele parar de rir com o autor lá no palco, ele fez uma vez, não teve risadinha de ninguém. Fez duas, não teve risadinha de ninguém. Na terceira, ele já desceu do palco, perdeu a graça. E isso minimiza drasticamente, tá? O que a gente tem visto nas escolas e no mundo é que quando as escolas trabalham com os espectadores nos seus projetos educacionais, emocionais, anti-bullying, quando trabalham com os espectadores, a chance de minimizar o bullying na escola é enorme. Enorme. Tem casos no ano que diminuem em mais de 90% o bullying. Por isso eu criei essa caixinha anti-bullying. Por quê? Para a gente dar voz para esses espectadores. Porque muita gente vê, mas não consegue falar. Então, por exemplo, a caixinha de bullying, a justiça restaurativa, o objeto da palavra, ter um objeto, fazer uma roda, para que foi pensando nisso que eu criei essa caixinha de bullying, né? Para que eles pudessem falar sem dar nomes, né? O que está acontecendo ou o que eles viram, né? Isso é um aprendizado, né? O que outra coisa que pode ter, que eu também estou indicando para muitas escolas, elas estão fazendo? A gente simplesmente ter é algo simples. O simples funciona, Van. O simples funciona. Menos é mais, como diz a Fê. Menos é mais, o simples funciona. Uma caixinha de pedido de ajuda. É uma denúncia anônima. Eu ouvi acontecendo tal coisa. Porque a professora, muitas vezes, não está em todos os olhares. Onde acontece mais bullying? Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Mas acontece muito bullying no recreio, longe dos olhares dos adultos, né? Aí que o negócio fica bom mesmo, né? Porque daí não tem ninguém olhando, ou tá naquela entrada e saída de aula. Aí é onde prolifera. Mas a gente precisa criar momentos para eles poderem refletir e não ter medo. Porque o que o espectador tem é medo. Medo de falar que um amigo está sofrendo bullying, porque medo de se tornar a próxima vítima. Porque o autor do bullying não vai ter. Não vai pensar duas vezes em intimidar mais um. Não vai pensar. Entendeu? Ele vai exatamente o que a Júlia falou, né?
Exatamente o que a Diga. Júlia falou aqui, né? Que ela, a pessoa que recebe ou que está ali no espectador, né? Sendo o espectador do bullying, ele não se manifesta justamente para não virar a vítima, né? Que foi o que você falou, né? Foi. Porque eles atacam de verdade, né? Eles fazem. E vai acontecer em várias situações na escola, né? Então, assim, por exemplo, vai acontecer num passeio escolar, tem vítimas de bullying que você pode perceber. Tem sempre aquele um aluno que nunca vai em passeio, porque o passeio dele, o passeio da escola é pavoroso para ele. Né? Ele não tem amigos. Vamos lá, começa assim. Essa é a história que a gente sempre escuta, né? Muitas vezes das vítimas de bullying. Ah, tia Dani, eu não gosto de ir para passeio, porque eu não tenho com quem sentar no ônibus. Começa lá, a dor já vai sofrendo antes de chegar no passeio. Não tem com quem sentar no ônibus, nas brincadeiras não tem com quem fazer lá. Quando chega lá, ninguém quer sentar comigo para almoçar. Diz que eu não sou especial, aqui tô ocupado com a cadeira vazia. Olha a dor, né? Então por que eu vou? Ficar em casa. E ela pede de viver tantos momentos e colecionar histórias, né, para a vida dela. Né, histórias positivas, né? Então, assim, a gente vai trabalhar não só dentro da sala de aula, né? A gente acha que tá na sala de aula, pode acontecer nos passeios na escola, pode acontecer no recreio. Então, assim, a caixa amiga é um recurso que a gente indica, que é tão simples, que pode ser de MDF, pode ser de caixa de sapato, pode ser de saquinho. Sabe o que fizeram com a minha filha, Van? A professora saiu da escola não querendo voltar para a escola. Tá? E ela ficou uma semana descansando, né? À base de remédios, descansando. Descansando, literalmente dormindo. Ela só acordava, dávamos comidinha para ela na cama, eu e o avô dela. Honro muito a vida do avô dela, porque do meu sogro, que me ajudou muito nesse momento. E os remédios eram tanto, né, para acalmar o emocional dela, que ela dormia. Porque ela tinha pesadelos horríveis. E isso é uma das características. Às vezes, se o filho está com pesadelo, faz xixi na cama, acorda, nossa, mas não acordava, o que está acontecendo? A gente tem que começar a investigar. Então, ela não dormiu, ela ficou quase aquela semana sem dormir. E aí, quando ela foi dormir, ela que dormiu quase que tudo, né? E aí ela voltou, passou um tempo, a gente foi conversando com ela, apresentamos umas escolas, fomos conversando, psicólogo também, e ela foi conhecer uma escola. E até que ela escolheu que ela ia estudar naquela escola. Ela resolveu, mamãe, então eu vou voltar e eu quero estudar aqui. Tá bom. E aí ela voltou. Olha como simples é mais, né? Funciona, né? A gente fica com um projeto gigantesco. Eu tenho formação de anti-bullying, com um projeto anti-bullying. Quando eu chego na escola, ela fala assim, fazer o básico, simples, funciona. E pega bem aqui no coração. A Vitória chegou, primeiro dia de aula, ela subiu, tinha uma rampa. Eu fiquei sentada, parecia que eu era mãe de um aluno de 2 anos. Meu coração estava aos pedaços. Eu não sabia se eu chorava, se eu ia embora, se eu ficava. Mas eu não conseguia ir embora. A Vitória voltou para uma escola depois que ela sofreu por uma adaptação. Ela ficou um dia, 1 hora, no segundo dia, 2 horas e assim mais. Olha isso. Tamanha foi profunda que ela sentiu. E aí, no primeiro dia, eu fiquei esperando por ela, né? Porque a coordenadora, ela subiu com a coordenadora, eu vi ela subindo com a coordenadora, me deu tchau assim. Eu olhei aquela menininha, eu falei, cara, como ela é corajosa, cara. Tem metade. Aí eu olhei assim, meu coração apertado, e eu fiquei ali rezando, de verdade, rezando. Aí passou aquela 1 hora, eu vejo a Vitória descendo, correndo, né, com um saquinho na mão, né, oi, mãe, tudo bem? A coordenadora veio atrás, oi, tudo bem? Ai, tudo bem, tudo bem. Até amanhã eu vi, até amanhã. Fomos pro carro, ela despediu, não me falou nada, entramos no carro. Eu falei, e aí, Vi, como é que foi e tal? Ah, foi tudo bem, mãe. Aí eu falei, olha, eu falei, mãe, eu cheguei lá na sala, né? Depois fiquei na sala, depois do recreio, a professora me chamou na frente da lousa. Minhas pernas amoleceram. Pensei comigo, meu Deus do céu. Eu pensei, por que será que a professora chamou essa pessoa tímida? Ai, meu Deus! Eu falei, mas e aí? Por quê? Ela falou, aí ela me deu um saquinho, mãe. Um saquinho assim, olha, um saquinho assim, né? Mandou ficar segurando. É que eu tô com o objeto da palavra, né? E mandou ficar segurando. Aí eu falei assim, aí os alunos começaram eu fico arrepiada. A chegar, eu na frente, colocavam recadinhos. Eles pegavam o papelzinho, olhavam pra mim, liam e colocavam um recadinho. Eu falei, mãe, eu vou ler pra você.
num saquinho de plástico com pedacinhos de papel de caderno. Estava escrito assim: Vitória, você é linda. Vitória, quer lanchar comigo amanhã? Vitória, seu cabelo é bonito. Vitória, achei você super legal. Vitória, que bom que você tá aqui. Então, assim, começaram a falar: Vitória, você corre rápido. Eu vi que você fez uma cesta na educação física. Então, olha o simples. O que que essa escola, na sua simplicidade, amorosidade, eu falo, fez? Ganhou a Vitória para sempre. Exato. Para sempre. A delicadeza, o amor daqueles professores, daquela gestão, retiraram a Vitória daquele lugar. Aquela sensibilidade, né, Dani? Que sensibilidade, porque assim, você receber, provavelmente quando você foi até a escola, você falou sobre o que havia acontecido, você contou a história, e eles tiveram a sensibilidade de receber a Vitória como ela realmente merecia ser recebida, né? Sim. Como todos Eles merecem ser recebidos, gente. Eles prepararam. Eles prepararam, eles conversaram com a sala, né? E prepararam aquele dia. E é isso. A gente tem que preparar os nossos alunos, os nossos filhos, né? Não tem como colocar numa redominha, né? A gente tem que prepará-los para a vida, né? Eu falo para a Vitória isso, para o Vitor isso, e falo para os professores. Mas nós, como adultos da situação, é o nosso papel. Identificar e ajudar, porque nós temos mais conhecimento, mais maturidade do que eles. Então, muitas vezes eles podem estar assim, deixa, não vou falar para ninguém. Mas vem uma professora e tira, ajuda ali rapidamente, muda a história daquela criança. Tem um olhar de identificação, né? Fala, puxa, ali está acontecendo alguma coisa, vamos já cortar o mal pela raiz, porque assim, né, a gente já resolve essa situação, porque ela é muito complicada, né, para criança, né? Imagina, a Vitória tinha 9 anos, quantos anos ela tinha? 9, 10 anos, né? Isso. Agora ela já está indo daqui a pouco para a faculdade, estamos pensando em faculdade. Eu falo, quer ver? É no livro que a gente perde com o bullying, né? A gente perde a chance do outro conhecer, porque perderam a chance de conhecer. A Vitória é uma menina assim, super da paz, adora animais, adora música. Ela diz no trecho do diário dela que ela só queria ter um amigo, né? E o que o bullying tira? Tira tudo isso. Tira do outro conhecer a Vitória, tira da Vitória conhecer esse outro, deles se conhecerem, é melhor junto, a gente vai crescemos juntos, né? O bullying é isso, né? Tirar isso tudo deles. Você pega uma criança, um adolescente e exclui o que ele mais quer, que é o pertencimento, o sentimento de pertencimento, né? E não pertencer a algo é uma das dores mais terríveis, é como o abandono, né? Que a gente trata no consultório, é o abandono. Então, eu fui abandonada na minha escola, eu fui abandonada por esse grupo. É um luto, né, Dani? Não mereço ser amada, não mereço pertencer. Aí aquelas crenças ficam muito limitantes que podem limitar a vida da pessoa. A gente sabe disso. Para sempre, não é? E os resultados de vida dessa criança vão ser relacionados a todas essas crenças de desamor, de incapacidade, de não pertencimento, né? Então, essa missão é longa, nossa, né? É linda, gente. Como ela é linda, né? É possível. Olha, e você não se sentir pertencer. É um luto de situações vivas, né, Dani? Porque assim, Sim. Você vive um abandono, igual você falou, um luto de uma situação que você nem direito conhece, você quer conhecer e a pessoa não te dá nem a oportunidade de se mostrar, né? É um julgamento sem precedente, né? E é uma delícia, gente. Quando eu imagino aqui você contando, eu imaginando a Vitória recebendo as cartinhas e você ouvindo aquele monte de recado. Eu acho que você estava ali, né? Morrendo de alegria, chorando, né?
Eu chorei dirigindo, eu comecei a chorar e ela continuou lendo e ela também se emocionou. E ela falou, mãe, e a escola tinha o nome, no nome da escola tinha felicidade, né? E aí ela falou assim, mãe, não tem como não ser feliz, né? No Santa Felicidade, né? Porque eu falei, ela fez essa conexão, cara, que é amor, é felicidade. A Vitória teve uma chance na escola de ser quem ela era mesmo, Exato. né? Então ela podia se vestir, no show, ela era super tímida, então a gente chegou um dia numa apresentação, pouco, no mesmo ano que ela tinha acabado de entrar, você viu o poder do professor e da informação e também da sensibilidade, falei, vou fazer, vai acontecer. Não é fácil, né? Mas é por isso que nós estamos aqui, né, Van, para ajudar esses professores. Vitor estava no palco, eu olhei assim, cheguei lá aquelas apresentações de escola, vi para dizer, fui, né? Mas ela era muito tímida, né? O Vitor sempre mais expansivo, e tal. Quando eu olhei assim, né? Tem eu gravando assim, né? Parece o meu áudio falando assim, amor, É é a a Vitória. Vitória ali? Eu olhava, é a Vitória? Ele fala assim, acho que é. Não, é a Vitória, assim. E ela lá no palco, dançando rock, tocando guitarra. Eu falei, gente, toda maquiada, assim, falando e acontecendo. Empoderou ela de uma maneira incrível. Quando aceitou ela com as suas limitações, com as suas dificuldades e com todas as suas habilidades, né? Com todo o amor que ela tinha ali para dar. Então, eu só tenho a agradecer essa escola por toda a sensibilidade e a partir da história da Vitória, com a permissão da Vi, me lancei nesse mundo para contar a história dela, Van, e ajudar Maravilhoso. outras famílias e outras escolas a prevenir, combater. E aí a gente foi se encontrando, encontrando pessoas maravilhosas, tanto da área da educação, da parentalidade, você, mentores do bullying. Indico muito os livros da Cleo Fante, os livros da Aloma Felizardo, são pesquisadoras, doutoras brasileiras no assunto, e que você vai encontrar uma gama de informação científica, e também tem o meu, né? Inteligência emocional na prática, que a gente tem um capítulo lá com as meninas maravilhosas sobre a Maravilhoso. né? Então é Maravilhoso isso. livro. Também tenho, gente. Deixa eu só Já vai achar ser nesse. demais. Eu tenho Ela tudo. pensa numa pessoa estudiosa. Eu falo, gente, pensa numa pessoa estudiosa. Que Tenho tudo. inacreditável. Então, e amada, amorosa. Você não assim, falou para ela, não tem? Ela falou, vamos, não Ai, tem. É tanto bem. agora quem vai ficar vermelha aqui sou eu. Não. Quando você fala Mas é uma projeto delícia, vida, não é, Dani? é, quando a Projeto gente Vida, encontra. A Fê foi sensacional na identificação, porque nós nos conhecemos o ano passado. A gente tem 6 minutos rapidinho. A gente se Tá. conheceu o ano passado numa formação de disciplina positiva, né? E ela é psicóloga, e eu, nesse mundo aí do desenvolvimento humano, eu mandei uma mensagem para ela sem querer, não era para essa Fernanda, era para uma outra Fernanda, perguntando do marido dela. Eu falei, gente, depois ela me respondeu, eu falei, nossa, como ela é louca, né? Perguntando do meu marido, que abusada, mas é que o marido da outra Fernanda ia fazer uma cirurgia, e perguntei sobre o marido da Fê, e aí a gente vamos conversar, né? Eu já tenho um projeto, um caminho, né? Eu já estou caminhando aqui com o projeto e eu topei, fui e a gente está aqui. Tem as pessoas, tem os educadores, aqui a Júlia é do Ninho Alegre, que é a escola que está passando com a gente aí pela formação, né? Ela até falou que está explicado porque as famílias gostam do Ninho Alegre, porque com certeza tem a mesma característica da Santa Felicidade, né? Porque leva realmente a felicidade às crianças e elas são incríveis, essas educadoras. A gente está São adorando essa formação. maravilhosas. Mas, assim, quando você tem esse olhar mesmo, de olhar, de cuidar de quem cuida, porque eles, né, são tão cuidadores, os educadores são maravilhosos, né? São. Eles conseguem identificar
né, essa essência, né, do que realmente está acontecendo. Cortar o mal pela raiz é maravilhoso, gente. Olha a sua filha, ela é outra pessoa, né? Sim. Transformada, né? Que teve a oportunidade de realmente mostrar quem ela realmente é e da forma que ela é, né? Sem precisar se vestir, ela se despiu, né, Dani? E ela é uma pessoa incrível, Sim. gente. Sem Depois eu vou maquiagens. no, como que chama no Histórias de Terapia? Como chama a história? Tem um nome ou é só procurar História de terapia. Histórias de Terapia, mas é sobre a O, Vitória. tá lá como bullying escolar. Bullying escolar. Gente, assistam porque vocês se emocionam. É que eu não vou falar É. muito, senão eu vou ficar emocionada com o que eu já tô. Eu também vou chorar. E é uma pegada só, não é? Você vai contando, não tem edição, o negócio vai vindo, sabe? É uma doideira. E ela aparece no finalzinho, né? Eu sou Sim, muito uma grata. participação super especial. Então, assim, Você você é uma pessoa super especial, sabe que eu sou super sua fã, a gente, né, gosto muito de você e o trabalho é lindo, gente, é lindíssimo, lindíssimo mesmo, que assim, merece mesmo esse olhar, sabe, esse olhar carinhoso, de atenção, porque isso tem aumentado muito nas escolas, né, Dani? Então, assim, Muito. tem que ter esse olhar mesmo. Até a Magna, que é a coordenadora das meninas do Ninho Alegre, falou aqui, ó, olhar sensível do educador pode fazer muita diferença na vida das crianças, muita, né? Faz Muita diferença. completamente diferença, né? Completamente. A gente tem aquela história lá que o professor não é só giz na mão e eu brinco, né? Muito com os professores, eu brinco. Giz na mão e uma mão no giz, outra, ou canetão e a mochila aqui. A gente desperta, eu sou professora, eu posso ter milhares de outras formações, mas a minha essência sempre é ser professora, né? A gente desperta dons. A gente Exato. alavanca sonhos de alunos. Por isso que eu falo que os nossos professores são extraordinários, e eles são. Alguns Exato. se cansam na jornada. E aí entra a gente, Ivan, para cuidar desse professor, para falar, para mostrar para Exato. ele qual é a missão dele no mundo, que a missão dele é única, linda e transformadora. Então, só que a gente precisa cuidar dele, porque Precisa e cuidar. cuidar da informação e cuidar desse emocional desse professor também, né? Senão a gente deixa o professor Exatamente. lá assim, tadinho. Verdade. Nós temos 2 minutos. Eu quero, assim, agradecer todos vocês que estiveram aqui, todos vocês, né, que estiveram aqui com a gente. Foi super especial. Dani, muito obrigada. Quem vai assistir depois, né, aproveitem para indicar para os amigos, que tá maravilhoso. Você, sou sua fã desde sempre. Muito obrigada pela sua disponibilidade de ter arrumado um tempinho aí para a gente falar. Deixa seus contatos para as pessoas te encontrarem e um beijo no seu coração da Vitória. Muito obrigada. Ai, Van, obrigada a você, gratidão, gratidão no fundo do meu coração pelo convite e contar a minha história, o porquê eu faço o que eu faço. Uma das minhas missões no mundo, né? A gente tem algumas. Essa pulsa forte sobre o bullying. Eu fiquei muito grata. Para você sempre vai ser sim. Já sempre falo para você, é sempre sim para você. Ah, Eu sua te linda. respeito, te respeito profundamente como profissional e como uma pessoa linda. Obrigada, gente. Obrigada a vocês todos.